muito legal. E nesse vídeo então nós vamos estar fazendo essa maquiagem que vocês estão vendo e compartilhar um pouquinho de dicas de maquiagem para iniciantes, dicas muito úteis para você que está iniciando a maquiagem, quer saber os truques e muito mais neste vídeo. Então antes de começar, já vai deixando o seu like aí, vai se inscrevendo no canal que eu tô sempre de olho em vocês e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Começando então pela pele, a gente vai estar aplicando essa base da Ruby Rose. Gente, foi uma compra muito boa, principalmente pra mim, que tem essas manchas de cravo e espinha aqui. É umas manchas vermelhas que tem que ser uma base muito boa pra sair. E ela tem uma cobertura muito legal pra isso também. Pra aplicar a base, então, eu gosto sempre botar, já de primeira dica, em cima de uma superfície, ou um vidrinho, ou algum potinho, alguma coisa, pra depois estar botando o pincel ou a esponjinha daqui e botando direto na pele. Antigamente eu passava aqui na mão mesmo, mas depois de um tempinho, já depois da maquiagem feita, a base acaba oxidando, então fica uma cor bem manchada na mão. Eu não gosto de ter aquela coisa assim de estar tirando, lavando mão depois, então é uma mania minha, mas se tiver como botar em cima de uma superfície, eu gosto bastante, mais prático e tudo mais. É sempre legal ver no rótulo da base também, se pede pra agitar a base antes de aplicar, porque tem algumas bases que acabam ficando o líquido aqui em cima, ou fica meio por estar parada mesmo, acaba ficando meio grossona. Tenho eu aqui então 4 formas para passar base no rosto. A primeira opção então é o nosso dedo. O nosso dedo é muito importante porque antigamente, quando eu não tinha condições para comprar um pincel ou uma esponjinha, eu sempre usei meu dedo para passar uma base. Mas acaba que a gente acaba ficando toda manchada e sim, aqui não tem um acabamento legal, que é onde tem que vir a esponjinha e o pincel para esfumar, que aí não deixa aquela máscara de base. A segunda opção, então, eu super recomendo uma esponjinha, porque ela tem um acabamento muito gostoso, gente, principalmente para quem quer iniciar, que não tem muita noção de como passar a base, como é que faz ali. Principalmente essa, então, que tem uma pontinha que vai lá nos cantinhos, facilita muito na hora de aplicar a base. A terceira opção, então, para aplicar a base, eu tenho esse pincel da Macrylan. Ele é um pincel muito bom, muito baratinho e fácil de encontrar também. Ele é da linha simples da Macrylan, é o número B103. Ele tem umas pontinhas bem fininhas aqui, mas um cuidado que a gente tem que ter com eles é que se não tiverem sempre bem lavadinhos, eles acabam ficando duro aqui na ponta e aí fica marcando muito a base no rosto. Então tem que estar sempre bem limpinho os pincéis, tanto como a esponjinha também. E a quarta opção então é esse pincel bem gordo aqui, bem grande. Ele tem uma partezinha bem gostosinha aqui em cima. Ele é ótimo para dar uma esfumada, para tirar a máscara de fantasia que a gente fica se não esfuma a base aqui embaixo. E se eu não me engano, para tentar ajudar vocês, o nome deles são pincéis Kabuki. Eu vou estar pegando então a segunda opção, que é a esponjinha, que depois que eu me adaptei com a esponjinha, gente, olha, não quero pincel nenhum mais. Então eu vou estar colocando aqui um pouquinho, e essa da Ruby Rose, ela é um pouquinho grossa, mas na pele fica muito boa. Geralmente as meninas, quando vão passar a base, eu sempre vejo aquela coisa que elas marcam o T aqui, marco ali, mas eu sempre gosto de ir começando uma parte e começando outra, porque dá a impressão que depois de colocar tudo, parece assim que pesa o rosto e acaba engrossando a base, dá uma sensação, eu tenho uma sensação estranha, é uma mania mesmo. Aplicando então, é sempre com batidinhas, gente, nada assim de esfregar no rosto, porque ela pode craquelar e se não é uma base de muita qualidade, embola mesmo. Eu passo bastante em cima da minha pálpebra, eu passo até um pouquinho em cima da sobrancelha, porque depois a gente vai pintar ela, e eu sinto assim que a cor pega mais. E depois de ter aplicado a base, eu vou vir então com esse pincel Kabuki aqui, dou só uma sujeirinha no que ficou da base e a gente vai fazer movimentos circulares nessas partes aqui para tirar a máscara da base. Eu não sei se vocês notaram, mas eu acabei não passando primer porque não é uma coisa que eu tenho no momento, mas sim é muito útil para fazer uma maquiagem legal tanto para o dia a dia quanto para uma festa.
Depois então a gente vai pro corretivo. Eu peguei esse corretivo aqui da Ruby Rose, ele é alta cobertura. Eu peguei a cor L1, porque sempre quando a gente for falar de corretivo, é sempre no mínimo 2 tons abaixo da sua cor da base. Eu simplesmente me apaixonei por esse corretivo da Ruby Rose, porque ele já vem um pincelzinho aqui na ponta. Então a gente só dá uma pequena apertadinha e já vai direto pro pincel então. A gente vai começar então fazendo triângulos aqui. Para tirar esse aspecto de bolsa de água que fica aqui embaixo. Com a mesma esponjinha, eu venho dando batidinhas, mas puxando bem para a parte do olho em cima. Vocês podem ver então que ficou bem claro essa área, mas é porque vai destacar na nossa maquiagem também. E depois a gente vai juntar tudo com pó, não se preocupem. Falando de sobrancelha, não é uma coisa muito fácil de se falar, mas eu vou estar passando a minha dica de como eu arrumo a minha sobrancelha. Por que não é muito fácil de falar? Porque, gente, cada uma tem uma sobrancelha diferente, uma mais grossa, outra mais fina. Eu tenho uma linha de pincéis que são muito boas, que são da linha da Wander. Falei lá no meu vídeo de comprinhas internacionais, Wish e AliExpress, vai lá ver também. E eu vou estar usando ele também, ele é um pincel um pouquinho mais chanfradinho, mas ele tem essa subidinha que vai ajudar bastante a gente na hora da sobrancelha. Sempre quando a gente fala de sobrancelha, então, a gente tem que colocar a cor da sobrancelha a mesma cor da nossa raiz do nosso cabelo. Então, meu cabelo tá bem preto, eu vou pegar uma paleta de cores bem normalzinha e eu vou estar dando só uma passadinha aqui em cima pra dar uma molhadinha e a gente dá uma batidinha pra tirar o excesso. E aí, então, eu vou começar com essa linha aqui de cima, não aqui da frente, essa linha um pouco mais atrás e eu vou puxando pra trás. Fazendo bem o contorno da sobrancelha mesmo, puxando até o finalzinho. Lembrando que a minha sobrancelha não é nada definida, ela não é nada fácil de arrumar porque ela é uma sobrancelha grossa, tem muito pelo. Se for necessário, então, faça um pouquinho mais de preto. E aqui na frente, então, gente, a gente vai fazer um risco aqui em cima, de leve, e um risco aqui embaixo. Aqui na ponta é uma coisa que sempre tem que prestar muita atenção, porque eu não gosto que fique uma sobrancelha fora do normal. Eu gosto sempre de uma coisa bem natural. Depois de ter feito essas linhas, então, a gente vai virar o pincel e vai pegar de baixo pra cima e vai puxando assim, como se fossem pelos naturais crescendo. A gente pode vir mais um pouquinho pra cá pra dar uma sensação de esfumado também. E aí com o dedo a gente arruma as linhas dele. Pode ver então que não tem dificuldade nenhuma, é uma coisa bem simples de se fazer, de se arrumar. É só fazer 2 linhas na ponta e ir puxando pra cima mesmo pra dar uma sensação de esfumado. Falando de blush e contorno, eu vou estar usando dessa paletinha da Belly Angel. Ele tem essa corzinha mais cenourinha aqui do lado, mas depois que eu aprendi a deixar um pouquinho mais escuro, eu não consegui usar essa cenoura como blush do lado. Eu gosto dele um pouquinho mais escurinho, que dá um aspecto, parece que deixa mais fundo o rosto. Então eu vou pegar essa cor cenourinha mesmo. E eu vou pegar também dessa paletinha aqui, da Fenza, que eu tenho, essa corzinha aqui, marronzinha aqui desse meio, junto com um pincelzinho, que ele é bem pequenininho, ele é bem soltinho aqui na ponta pra vocês entenderem. Quando a gente fala de blush, é uma coisa que tem que prestar bastante atenção, porque ninguém quer sair com um troço marcado do lado na rua. Eu sei que ninguém merece aquela cor manchada do lado do rosto, mas somente tem um segredo que eu quero falar pra vocês hoje: esfumaçado. Esfumaçado é uma coisa que a gente tem que aprender e levar pra vida. Pra mim, esfumaçado é vida, não tem outra coisa além de esfumaçado. Tanto esfumaçado no olho, quanto esfumaçado pra tirar a base aqui do pescoço também, como pra fazer o blush. Pra gente identificar, então, a parte do blush é uma coisa que é meio difícil pra umas e fácil pra outras. Eu era um pouco mais cheinha na parte do rosto e eu não aparecia a minha parte funda, que é onde vai o blush. Por exemplo, minha mãe agora ganhou nenê e ficou mais magrinha. E ela nem precisa procurar a parte do blush. Simplesmente ela já tem uma profundidade aqui do lado. Então ela só vai e faz. Ai, que facilidade.
Mas pra quem infelizmente não achar a parte do blush, a gente vai pegar e vai fazer o peixinho. O peixinho é uma coisa que não tem mistério, só faça um peixinho. Esfumar então não é nada mais e nada menos do que círculos pro lado e em volta de círculo pro outro. Circula pra frente e circula pra trás. Esse é o esfumar. A nossa linha sempre vai ser essa da linha da ponta da orelha pra cá e um pouquinho pra cima aqui também. Lembrando, gente, que isso tudo é muita prática, não é nada simples, eu já nasceu sabendo. Pra mim, eu tô me adaptando agora com o blush, porque antes eu não tinha facilidade por ser mais cheinha aqui mesmo. Mas olha, depois que eu aprendi a fazer um esfumaçado no blush, nunca mais foi a mesma na maquiagem. Então não tem mistério, a gente vai começar então com o peixinho nos ajudando, mas também sabendo que a nossa linha sempre vai ser essa, na linha do cabelo. E vamos vir então no máximo até aqui assim, pra dar aquele glow no esfumaçado. Vocês podem ver que já deu uma profundidade bem legal, porque a gente foi sempre esfumando pra frente e pra trás. Se a gente quer um resultado um pouco mais fundo, um pouco mais esfumado também, que dá uma diferença, a gente pode até avançar mais um pouquinho e continuar esfumando também. Depois de pronto, então, vocês podem ver que deu uma profundidade bem legal dos dois lados. Eu posso dizer pra vocês que pra mim foi um pouquinho difícil me adaptar com essa linha do lado, parece que sempre tava errado, mas é depois de muita prática, depois de você tentar, sempre que tem um tempo também em casa livre, é sempre bom fazer uma maquiagem e ir testando mesmo, quando vê a gente já vai aprendendo e já vai pegando prática também nas maquiagens fortíssimas. Depois do blush, então, eu vou estar aplicando o pó. Eu uso esse sempre da Belly Angel, porque ele tem uma consistência muito boa, ele tem uma consistência pesadinha que eu gosto pra cobrir minhas áreas vermelhas. Eu vou pegar esse pincel aqui, que eu comprei ele separado, ele tem umas pontinhas bem gostosinhas aqui, que me ajuda bastante na hora de passar o pó. Gente, não tem mistério na hora de passar o pó, porém, como agora a gente já tá com o blush, não é legal passar tanto em cima do blush pra não cobrir ele. Assim como a gente passa o iluminador depois para pegar brilho, se a gente passa o iluminador e o pó em cima, foge o brilho também. Uma dica legal também é que se você não ficou muito confiante que a linha do blush não ficou tão reta embaixo, a gente pode vir com um pouquinho do pó e pode ir arrumando os ladinhos dele aqui também, que não tem problema. Agora sim, então a gente vai ir pro iluminador. E o iluminador é uma hora muito divertida, muito legal, porque ele que vem pra dar o glow. Eu vou estar usando um pincel bem diferente aqui. Geralmente eu usaria um desses aqui pequenininho, mas ele é muito levezinho, não dá uma firmeza na hora de aplicar. Então eu vou usar esse pincel aqui, que ele tem uma firmeza bem diferente aqui. Eu confesso que antes o iluminador não era uma coisa uou pra mim. Pra mim não dava diferença nenhuma, mas depois que eu comecei a aplicar corretamente, me ajudou muito nas linhas do meu rosto então. Eu vou estar aplicando então como se fosse uma zona T no meu rosto. Eu vou vir primeiro então na área do nariz, que ajuda a diminuir o nariz e a deixar o nariz mais fino. Aqui na pontinha para dar uma levantada. Aqui nessa área aqui que a gente tem essas coisinhas, levanta os lábios, então é importante passar. Eu gosto sempre de passar também um pouquinho na testa, só nessa partezinha pra dar uma iluminada. Porque é uma lógica, gente. A gente acaba passando base, coisa assim, vai tirando todas as linhas do nosso rosto, então a gente tem que repor com a maquiagem depois. Essa parte aqui, o queixinho, é muito legal tá iluminado também. E a parte que eu mais gosto, então, que é essa parte que a gente vai aplicar, que ele sempre vai ser um Lzinho no nosso rosto. Então não tem mistério, porque, gente, a gente já passou o blush, e a gente sempre vai saber que onde vai o iluminador é em cima desse blush. Então a gente dá a questão de um dedinho e aplica aqui em cima aqui. Dá uma total diferença quando é um evento ao ar livre ou tem tipo uma festa de luzes, alguma coisa assim, porque quando vai bater a luz, vai refletir esse iluminador em você. Uma coisa que eu não disse pra vocês é que tem meninas que gostam de arrumar o olho primeiro, sendo tanto chamativo ou não, e depois a pele, mas na minha opinião eu gosto de aplicar a pele primeiro, então os produtos, e depois começar o olho. Por quê? Porque parece que eu tenho uma noção, assim, mais uma mania minha, mas isso vai de cada um. Parece que eu tenho uma noção melhor o que eu tô afim de fazer no meu rosto hoje. Se eu quero deixar ele mais clean, ou se eu quero deixar um pouco ele mais pesadão, ou algo mais natural.
Indo pro olho então agora, eu vou estar montando um fundo natural, que no caso seria uma base, para depois aplicar o que você quiser na pálpebra móvel. E eu vou estar então fazendo essa base para demonstrar para vocês que sim, nosso olho tem que ter uma profundidade e tem que ter algo diferente na pálpebra móvel. Eu vou pegar então um pincelzinho próprio para esfumar, esse é da linha de madeira da Macrylan, ele é o M901. E então assim, gente, a cor sempre, a minha cor padrão que eu uso pro meu fundo vai sempre ser o laranja. O laranja avermelhado, ele sempre vai destacar o olho claro, assim como o lápis branco também. Isso foi uma coisa que eu aprendi olhando os vídeos na internet e eu levo pra vida isso. Eu tô então com essa paleta de cores aqui e eu vou estar pegando esse laranjinho aqui de baixo. Então eu sempre começo a aplicar assim na parte de cima, como se estivesse olhando para alguma pessoa mesmo. Eu vou aplicando aqui em cima para conseguir identificar onde é que é o meu fundo. Pode ver que eu não estou esfumando, eu simplesmente estou passando a cor para identificar. Agora então que eu identifiquei a minha cor de fundo, pode ver que ficou bem repartida a minha cor de fundo e a cor da pálpebra. Então eu vou vir com movimentos circulares para esfumar e dar aquele fundo glow. O importante é você ter noção que não pode sair dessa linha nem para cima e nem para a pálpebra. Então depois de criar essa profundidade então no meu rosto, não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, mas ficou uma profundidade bem legal, nada marcado, nada reto, algo bem esfumado. Então eu vou pegar um pincelzinho bem mais suave agora e vou pegar uma cor bem clarinha. E eu vou estar só aplicando aqui para não deixar sem nada essa parte aqui da frente. É sempre importante a gente aplicar e já ir misturando com a corzinha do meio para ficar nada repartido. Logo depois então eu vou vir com o lápis. Eu praticamente não uso mais lápis preto, eu uso sempre lápis branco. Esse lápis branco é da Luisance, porque eu acho, na minha opinião, que destaca o olho. Então eu sempre pego o lápis e aplico na linha d'água sempre. Então agora a gente vai para nossa penúltima parte, que é a parte do rímel. O rímel é uma parte muito tri. Eu acho que eu tenho os cílios um pouco grande, mas eu tenho um sério problema que eu já falei num outro vídeo pra vocês, que esses cílios é uma maravilha. Ele levanta. Agora esse aqui, ele fica sempre reto. Então pra me ajudar eu comprei um Curvex, que ele me ajuda bastante a levantar os dois cílios bem pra cima. Então eu vou aplicar primeiro uma máscara de cílios. Eu tenho essa aqui, é a máscara de cílios Easy Volume da Luisance. Ela não tem quase nada, gente, na marca dela. Mas é uma coisa que eu gosto de passar antes, porque dá uma separada nos cílios e já deixa eles prontos para receber a máscara fortíssima depois. Sempre eu pego bem lá da raiz e puxo bem pra cima. E embaixo, então, eu vou fazer a mesma coisa, porém, como eu gosto sempre de um manchadinho preto embaixo, eu não vou esfumar nada ali. Vocês podem ver que já tem uma diferença bem legal, que deu uma marcadinha preta, só de passar mesmo o rímel ali embaixo. Então agora eu vou vir aplicando o rímel mesmo, eu uso esse da Max Love. Você não dá muita coisa por ele não, porque ele não tem muitas sardinhas, mas ele me ajuda bastante já que eu faço uma preparação de rímel antes. E agora pra finalizar então, eu vou passar o batom. Eu sempre gosto de uma coisinha natural na minha boca, não tão tchan. Então eu tenho aqui dois glossinhos da Bella Femme, eu tenho um de uva e um de cereja. E eu gosto de usar bastante eles quando é pra fazer uma maquiagemzinha mais natural, que parece que um glossinho na hora certa, ele encaixa totalmente certo. Então eu sempre aprendi, como tem um pouco de resíduo da base na minha boca ainda, então a gente sempre dá uma passadinha com o dedo, traz a cor da boca de volta pro rosto. Eu já dou uma molhadinha assim, e a cor da boca volta. E aí eu passo só um glossinho em cima. E a maquiagem então tá pronta. Essa é a maquiagem que eu fiz pra vocês, pra gente participar junto dessa maratona toda de aprender a se maquiar. Eu tenho certeza que foram dicas muito úteis pra vocês, que vocês nunca vão esquecer. Se começar a praticar no dia a dia, sempre que tiver uma oportunidade, eu sempre gosto de fazer uma maquiagem mesmo em casa, porque ajuda muito na hora de ter uma prática nisso. Já estamos chegando a quase 50 inscritos, estou muito feliz já com isso. E muito obrigada por terem assistido até o finalzinho, então. Um super beijo, tchau!